Fala galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio. Essa edição é a 278, sua edição semanal de Greminho, algumas besteiras e não lembro mais o que eu falava nesse momento, mas eu acho que era... sim, Greminho e muita corneta. Eu sou o Rodrigo Azevedo e falando em corneta, tô aqui com meus sócios Gabriel Pinto e Fanny Weber. Fala daí, Fanny. Falo daqui pra vocês aí, feitoria amigos. Greminho essa semana, daqui a pouco entra o mês de agosto, que é um mês com 18 bilhões de jogos importantes pro Grêmio. Mês de agosto é um mês importante, muito bem lembrado. Fanny é o cara aquele que fez aniversário essa semana, então uma salva de palma pro Fanny. Tá? O Fanny é aquele cara que ele fez aniversário, foi comemorar e só voltou às redes sociais e ao WhatsApp 3 dias depois, com tipo uma Jesus. Foto segurando a bandeira da Rússia e um capzinho muito louco, né? Sim, isso é verdade. E também a gente tá aí com o Gabriel Pinto. Fala daí, Gabrielzinho. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos... Nada como uma derrota pra ativar o mês de Bar do Grêmio, né? E a corneta comer solta. Nada como uma derrota pra comer solta a corneta. E nada como uma derrota com um lateral sendo substituído no primeiro tempo pra contratar outro lateral, né? Mas isso a gente fala mais adiante. Antes de mais nada, vamos aos comerciais, né? Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Tá fora do próximo jogo, Mari. Tô? Tá. Sabia não? É? Que merda, hein? Tô? Tá. Sabia não? Que merda, hein? Beleza. E antes da gente ir pro futebol, tem uma novidade aí pra galera. Alguns padrinhos, alguém que já de repente seguia a gente nessa rede já viu que teve movimentação lá, mas o Mesa de Bar do Grêmio agora está também no YouTube e não é em imagem, não, vocês não vão ver nossas caras feias lá naquele vídeo porque não é essa a ideia. No mesmo formato do podcast, é exatamente esse mesmo áudio que você de repente está ouvindo agora pelo site ou pelo feed, enfim, o Mesa de Bar do Grêmio agora também está no YouTube, é só botar lá na busca Mesa de Bar do Grêmio, vai achar lá os mesmos programas que você ouve no seu lugar de costume. Ou seja, para quem tem algum conhecido, algum amigo aí que não faz ideia do que é um podcast, você vai lá, manda o linkzinho do YouTube para ele, apresenta o Mesa de Bar do Grêmio para ele. É mais ou menos essa a ideia, né, gurizada? Exatamente, Rodrigão. É um caminho para os não iniciados em podcast, né, para tu apresentar para a mamãe, para o papai, para o vovô, que querem ouvir alguma coisa diferente sobre Grêmio, né? Porque não é só porque tu não conhece podcast que tu precisa viver na ignorância podcastal. É isso aí, maravilha. Então é isso aí, galera. Divulguem lá a Mesa de Bar do Grêmio no YouTube. É só pesquisar lá pro Mesa de Bar do Grêmio ou por MBG. Vai encontrar todos os episódios. A ideia é lançar sempre junto com o podcast durante a semana. Isso. A gente tem que falar que nem os youtubers, Rodrigão. Tipo assim,
se inscreve no canal, dá joinha aqui. Dá o seu like. Ah, pior! Pior, a gente pode colocar isso já nos comerciais junto. Então, galera, vamos lá, cada um dá uma frasezinha aí. Então, galera, antes de ouvir esse podcast, dá um like maroto aí embaixo. É tipo isso, né? Não esquece, tem experiência também. Não esquece de dar o joinha. E aí, Gabriel, o que é curioso porque eu tenho assistido uns canais de YouTube, porque minha filha tá começando a assistir, né? E aí são canais de YouTube de crianças, né? Então tem uma que é bem famosa, que é o canal da Lili, que ela fala: Oi, pessoal! Então, não esquece de apertar a sinetinha para receber as novidades. Ah, isso, e inscreva-se no nosso canal também, e quem perdeu o episódio anterior vai aparecer aqui em cima. Não, né? Não tem o episódio anterior. Quem quiser o episódio anterior, procura o episódio anterior lá e vai ver. Então é isso, a gente pode cornetear o YouTube também agora, né? Tá na pauta. Isso, exato. Beleza? Então é isso. Vamos ao que interessa. Como diria o Dr. Chapatin, vamos ao futebol. Grêmio 2, Atlético Mineiro 0. Quarta-feira passada, dia 18, retomada do Brasileirão. O Grêmio retomou com o pé direito. Venceu por 2-0 o Atlético Mineiro num jogo aqui na Arena. Um jogo bom, eu assisti esse jogo, eu gostei do jogo, gostei da postura do Grêmio, enfim. Vamos falar desse Grêmio e Atlético Mineiro. Quem quer começar? Gabrielzinho tá louco pra falar. Gabriel tá louco pra falar, então fala daí, Gabriel. Pois é, caras, o Grêmio voltou então ao futebol, né, o Campeonato Brasileiro, e voltou bem, né, voltou com uma vitória importante sobre o Atlético Mineiro que vinha com os desfalques, e também com a perda do principal jogador deles, que era o Roger Guedes, e o Grêmio fez aquilo que vinha fazendo antes da Copa, né, amassando o adversário, pressionou do início ao fim. O Maicon dá muito essa dinâmica e a gente nem sentiu falta do Arthur, pra bem dizer a verdade, né? O Cícero cumpriu bem o papel de segundo volante ali junto do Maicon, e depois a saída do Maicon para a entrada do Jailson também jogou bem, assim, não perdeu a característica o time de jogar, né? Foi bom ver o André fazendo gol, né, para dar um pouquinho uma arrefecida na torcida, que já provavelmente ia começar a cobrar muito dele. Ele acabou fazendo um gol aí bem típico de centroavante, né? E o Grêmio jogou bem, cara, fez uma boa partida, uma boa vitória. Pena que não foi uma sequência, né, de vitórias, incluindo pro próximo jogo, né. E outra coisa também que a gente não sentiu falta foi o Kahneman, né. Isso, exato. Mesmo não jogando, o substituto dele, o Bressan, fez até gol de bola parada, de escanteio, né. Até o pessoal comentou, né, o Grêmio se aproveitou da Copa do Mundo, os times das seleções estão fazendo gol de bola parada, o Grêmio foi lá e também fez gol de bola parada. O que, de certa forma, até um alento, porque mostra que o Grêmio está treinando as jogadas, né? Treinou e acertou com o gol do Bressan, e serve como uma alternativa aí para quando os times jogam muito fechado, que foi o caso do Atlético Mineiro, né? Que jogou bem fechado, ficou trancado ali atrás o tempo todo, esboçou pouca reação, esboçou pouco contra-ataque, e o Grêmio massacrou o Atlético e podia ter ganho por mais gols, criou bastante chance, perdeu alguns outros gols, mas foi uma boa vitória. Já no primeiro tempo, né, o Grêmio dá uma amassada bem interessante. O gol foi no segundo, né? Mas no primeiro tempo o Grêmio tem uma chance bem clara, assim. O Grêmio abusa dessas jogadas pelas laterais, assim, que vai afunilando, né, e tal. E o Grêmio foi bem, assim, no primeiro tempo. No segundo tempo, além do gol do Bressan, Gabriel, e do gol do André, um bom gol também de centroavante e tal, o Everton sofre o pênalti e o Luan, seguindo também uma outra moda da Copa do Mundo, perde o pênalti, né? Verdade, esqueci do pênalti que o Luan perdeu. Verdade, olha, e bem falado, no ritmo da Copa do Mundo, porque olha, o Copa pra gente perdendo pênalti, hein? Exato. Então, eu nem fico, o Gabriel não lembrou e eu lembrei agora meio que sem querer do pênalti, mas assim por fato histórico, né? Porque porque o resultado colaborou para que a gente não lembrasse, né? Porque eu acho que é isso, assim, tipo assim, eu fico triste porque o Luan perdeu o pênalti, mas é aquele tipo de pênalti que o Luan pode perder, né? De um jogo que tá tipo, que não importa, tá? Tava de boa, né? Que é um jogo que já tava vencido, né? Não fez diferença o fato Isso. de ter perdido aquele pênalti. E, assim, pra tu ver como às vezes a torcida não perdoa, né, cara? O pessoal já metendo corneta no Luan, porque ele perdeu aquele pênalti, né? Pegando o histórico dele no ano, eu acho que é o primeiro pênalti que ele perde, né?
Não, tá louco? A carreira? Não, o histórico Ah. no ano. Ah, no ano talvez seja o primeiro, sim. No ano. Sim, no ano foi o primeiro pênalti que ele perdeu. Então enfim, a corneta é livre, né? Free corneta. Bom, cara, eu gostei bastante, eu reforço aí o que vocês falaram. O Grêmio começou amassando mesmo, foi um primeiro tempo em que, na verdade foi o jogo todo que praticamente o Grêmio jogou, né? Sim. Mas no primeiro tempo ficou bem evidente, assim, daquele velho jogo que a gente via ano passado, que era o Grêmio indo pra cima, outro time se retrancando do jeito que podia, e a bola não entrou no primeiro tempo por detalhe, né? Foi por detalhe mesmo, ficou pro segundo tempo para sair os gols. Eu lembro de ter visto o começo do jogo com o Grêmio em cima, eu digo, tá, vai ser aqueles jogos de 3-0, né, 4-0, 4 talvez, né, não foi tanto, foi 2, mas eu me surpreendo realmente por o Grêmio não ter feito o gol no primeiro tempo. O que eu vejo, assim, de positivo nisso aí? O Grêmio não deixou cair a questão do entrosamento e a questão de enfim, amassar os adversários e saber esperar a hora de fazer gol. Não digo esperar a hora de fazer gol, mas saber ter a tranquilidade de que o gol vai sair mais adiante, entendeu? Sim. O Maicon acho que foi muito bem, e eu gostei também do Cícero nesse jogo. Então, reforçando aquilo que a gente tinha conversado já, que o Cícero tem dado retorno pro time, né, e tudo mais. Mas, cara, o Maicon, ele tá... Olha, eu não sei te dizer que, aí já pulando um pouquinho pro segundo jogo, né, não sei se não foi a falta dele que fez o Grêmio não render tanto no jogo contra o Vasco, tá? Com certeza, Porque, cara. Eu tô pra te dizer. Eu disse. O Maicon é o desafogo do meio-campo que o Arthur era pro Grêmio quando o Arthur estava jogando no primeiro semestre. Vocês lembram que eu falei, né, no mês passado, que eu ousava dizer que a gente não sentiria falta do Arthur. Porque, na verdade, a gente sente muito mais falta do Maicon, cara. O Maicon dá um ritmo de passe e troca de passes no meio de campo que é muito foda, tá ligado? É um troço meio absurdo, assim, de pensar que... Porque, aparentemente, o Maicon não é esse cara todo, assim. Nunca ninguém pensou que ele fosse esse cara no Grêmio, né? E a Copa do Brasil passou muito por ele, a Libertadores, mesmo ele não participando de boa parte da temporada, também passa pelos pés dele, os principais jogos, talvez. E o Arthur é óbvio que deu sequência, mas o Maicon contra o jogo contra o Vasco, tá louco, fez muita falta de novo. O Grêmio jogou muito mal e por causa que o Maicon não tava. Eu achei que o Cícero, tá, ele ia manter o rendimento dele. Aí, claro, falando dos dois jogos, né? No jogo do Vasco, eu achei que o Cícero ia manter o rendimento que ele teve no jogo contra o Atlético Mineiro. E que acabou não se concretizando isso. Não sei se pela falta da parceria do Maicon ao lado, mas enfim... Pode seguir a daí. Parceria faz diferença, com certeza, né? O Cícero é um bom jogador e tal, mas eu não esperava, tipo assim, eu não esperava, eu acho que ele não vai ser titular também, entendeu? Acho que o Grêmio vai ter que arranjar uma outra opção para ele. Eu acho que ele é bom assim como opção. Não um cara, ele não é tipo, ele é o 12º homem, ele não é o cara que vai jogar na função, entendeu? Tô pra te dizer que com a sequência de lesões que o Maicon tem, que não joga assim, jogo não, acho que o Cícero, se tiver em forma, cara, ele vai ser provavelmente o titular em todos os jogos, né? Não, a função, tipo assim, ele vai ser titular, mas ele não deveria ser o titular. Ele vai botar titular, quem no lugar? Ele vai ser titular na circunstância de um Mas vai botar quem? Na circunstância de o Michael estar lesionado, na circunstância de não ter uma parceria. Eu prefiro o Michael e o Jailson. Não sei, cara. Particularmente eu gostei do Cícero, cara. Até mesmo contra o Vasco, ele não foi o pior de todos contra o Vasco. O time coletivamente foi muito mal. De maneira alguma. Mas ele rendeu, assim. É óbvio que ele é coadjuvante, ele precisa de um cara talvez mais capacitado do lado dele, que é no caso o Michael. Mas eu acho que ele pode ser um titular bem interessante pro Grêmio aí, cara. A questão que eu coloquei só é que eu achei que ele ia manter o rendimento quando na verdade a gente não conseguiu manter ele. Ele caiu um pouco de rendimento, né? Mas aí talvez por causa da parceria. E eu acho que o time inteiro do Grêmio caiu de rendimento nesse segundo jogo. Não, isso é verdade. Mas continuando aí, Fanny, da questão que eu estava falando do meio-campo. Não, só de eu falar. Tu começou a falar do Cícero e falou depois do Jailson também. Eu queria saber se a gente já podia entrar na parte do Vasco. Mas tudo bem. Sobre ainda Grêmio e Atlético, assim, né? Era também o Grêmio jogando em casa, né? O Grêmio tinha a obrigação, né? De atacar, e como atacou, e acuou
o Atlético Mineiro, que é um bom time, apesar dos desfalques, né? É um bom time o Atlético Mineiro. O Vitor fez alguns milagrezinhos, assim, né? Meios milagres, assim. Diferente agora da última rodada, que ele sofreu 3 frangos, né? No jogo contra o Palmeiras, ele fez alguns milagres. E o Grêmio, mas o Grêmio ainda teve... Alguém falou assim, podia ter sido 3-0, né? O primeiro tempo podia ter saído um gol e esse jogo podia ter terminado tranquilamente 3-0. Assim, o Grêmio foi muito bem. Não, sem dúvida, sem dúvida. E o Douglas voltou também a jogar uma partida oficial, né? Ele Se emocionou. Ele entra no segundo tempo, não me lembro em que altura do segundo tempo. Então foi um jogo bem interessante, assim, pra quem é torcedor e tal. Eu não vi isso aí, Gabriel, dele ter se emocionado, como é que foi? Ele, na entrevista no final do jogo, ele falou que ficou bem emocionado porque a torcida aplaudiu bastante e tal, e em algum momento da lesão ele chegou a cogitar, né, tipo, ele me lesionei de novo, vou parar de repente, mas aí ele preferiu continuar e aí 500 dias quase parados aí, né, o cara, ele falou que sentiu uma emoçãozinha assim em voltar ao campo e tal, tudo mais. Ah, que massa, cara, pô, do cara que é experiente, que tem, tipo... a bagagem toda que ele tem, falar isso é sinal de que, o cara tem uma sintonia com a torcida, né? E a galera apoiando. A galera gosta do Douglas, né, meu? Não tem outro. Deixa eu só interromper vocês aqui para fazer um comentário aleatório. Por favor. Não sei se você sabe, minha esposa ela é sonâmbula, né? E isso, ela tem um sonambulismo. E ela acabou de entrar aqui na sala. Tá tudo escuro aqui, né? Ela entrou aqui na sala com a cara de quem tava sonambulando e perguntou assim: com quem a gente tá falando? Eu tô ouvindo voz de mulher. E eu falei, volta pra cá. Não, diz pra ela diz pra ela que é só minha voz que é fina. Não, eu tô de fone, ela não tava ouvindo nada, ela tava ouvindo só minha voz. Eu não sabia disso, Gabriel, eu não sabia que tava relacionado. São cenas e cenas cada vez mais engraçadas. Bah, meu, depois do programa tu vai ter que contar umas histórias. Já teve uma vez que ela acordou de madrugada, tava vendo um bicho azul no armário, aí levantou, queria abrir o armário, uma atrás da outra. Tá, mas tipo, a pessoa faz isso de olho aberto? Como se ela tivesse acordado. Não é que nem no Chaves, assim, que o cara fica de olho fechado. Não, olho aberto, olhando tudo. Capaz. Bizarro. E como é que tu identifica que a pessoa tá dormindo? Cara, no início eu não identificava, eu achava que ela tava falando sério. Mas aí quando começava a aparecer, quando acontece, geralmente ela faz algumas coisas muito loucas, tá ligado? É um negócio que não é real, tá ligado? Então, tipo, sei lá, um bicho azul, vendo uma coisa no teto, uma coisa assim, tá ligado? Então tu sabe que ela tá sonhando, tá ligado? Daí, tipo, tem vezes que ela acorda de madrugada, sonambulando, eu fico putaço da cara, daí eu xingo ela. Eu quero dormir, tá ligado? Fica fazendo barulho, coisa assim. Ela levanta da cama, vai procurar troço, é bizarro, velho. Meu, que engraçado isso. Cara. Muito engraçado. Eu já filmei ela várias vezes. Às vezes eu dou corda, tá ligado? Eu fico filmando. A minha namorada, ela fala, às vezes, assim, sozinha, assim, tipo, ela tenta ter um diálogo contigo, só que ela não sai da cama, assim, porque eu acho que ela é tipo sonâmbula, mas ainda assim preguiçosa. Ela só fala dormindo. Ela só fala, daí eu falo assim, cala a boca, vai dormir. Daí ela pega a filha e dorme, assim. Pior que minha filha também, cara. A Júlia também, ela fala dormindo, velho. Às vezes a gente acorda de madrugada, ela tá conversando e, tipo, deve ser com um espírito, alguma coisa assim. Com certeza deve ser um espírito, alguma coisa. As bonecas dela. Pai, tudo bem, eu troco então. Mata o papai em vez da mamãe. E daí eu ganho uma boneca nova da Barbie. Meu, tipo, ela tá falando de verdade mesmo, não dormindo. Não, ela fala dormindo, né? Tá, dormindo. Tá. Sim. Mas voltando ao Grêmio Vasco, né? Vamos voltar. Quem tava sonambulando, inclusive, era o Grêmio, né? Acordou com 2 minutos de jogo, 3 minutos tomou um vacilo, o Jeromel dividiu a bola com o zagueiro ali meio... O Jeromel dividiu a bola com o André Rios. E eu até achei estranho que o Groy tomou aquele gol. Eu falei, caralho, é o Alisson que tá no gol do Grêmio, mano? Não, foi bem estranho mesmo. O Grêmio, na verdade, todo o time encarnou o ex-jogador Bruno Sono, né? Dá pra dizer. o Bruno que dava umas dormidas de vez em quando, assim, só que... Enfim.
O Grêmio foi todo mundo. Cara, desse jogo, meu, eu vou dar o meu. Eu vou dar primeiro o meu depoimento e aí depois eu passo a bola para vocês. E o meu depoimento, cara, ele vem com. Encarem com o tom que vocês quiserem, tá? Eu fiquei bem feliz porque eu não tenho o Premiere, então eu fiquei bem feliz que foi dar na TV o jogo, Deu né? na Globo! Globo! E eu, cara, que a fuder, eu vou assistir o jogo do Grêmio. Me sentei, né, cara, bem de boa. Servi aqui uma aguinha fresquinha pra assistir o jogo, né? E aí, meu, o Grêmio começa a fazer aquilo que o Grêmio fez. E aí e aquele primeiro tempo não terminava. E aí aquele primeiro tempo finalmente terminou e eu, graças a Deus que terminou esse troço, cara. Aí eu fiquei pensando, eu vou assistir esse segundo tempo, cara. Meu, eu fui pro Netflix, não vi o segundo tempo, cara. Esse é o meu depoimento, tá? Então, isso é o que eu lembro do jogo. Tá? Claro, eu lembro de detalhes um pouco mais horríveis do que isso, como, por exemplo, erros de passe, aquele gol tosco que o Grêmio tomou, mas o meu sentimento do jogo, cara, foi assim, ó, terminou o primeiro tempo e eu digo, cara, não vou insistir, cara, não quero. Tomara que a gente vire esse jogo, mas eu não quero ver o segundo tempo. Então, assim, esse é o meu depoimento sobre esse jogo, e aí eu passo a bola pra vocês, começando agora pelo Fanny, porque o Gabriel começou a última. Cara, o Grêmio Vasco é um jogo de vários momentos tristes, né? Muito além do gol cedo, do gol do André Rios, né, atacante do Vasco. Um jogo de momento triste que é tipo, porra, cara, sei lá, o Grêmio com o Marcelo Oliveira sem o Michael, né? O Marcelo Oliveira ele perde mais. O Marcelo Oliveira foi tão ruim nesse jogo, né, que o Renato mete o Marinho no lugar dele e o Grêmio fica com 3 atacantes praticamente, assim, né? Tipo, Tá, cara, mas eu acho que assim, ó, até um capítulo à parte o Marcelo Oliveira, que é o seguinte... Tá, mas deixa eu só continuar minha frase sobre o Marcelo Oliveira. E daí, tipo, independente desse dado, o Marcelo, ele vem e sofreu com bastante lesões, até nem é isso que eu quero falar. Mas eu acho, sabe o que é pior, assim, tipo, ele nunca foi, tipo, um lateral brilhante. A tendência agora é que ele cada vez jogue mais de zagueiro ou volante, né? Mas o problema é que o Marcelo parece que ele perdeu a função de liderança que ele tinha no campo um tempo atrás. E ele não está exercendo mais essa função de liderança. Ele parece que não consegue nesse jogo contra o Vasco, o tempo que ele ficou em campo, ele não conseguiu fazer a leitura do jogo. Isso é bem preocupante, assim, para um cara que já foi capitão do time, um cara que já teve função de liderança, né? O Grêmio sofre um gol aos 2 minutos e 15, que é tipo um desastre, assim, sabe? Não é uma coisa assim, meu Deus, que jogada brilhante do Vasco. Normalmente o Grêmio nunca tomaria gol do Vasco, assim. Mas tomou e tal, a bola encobriu o Marcelo Groy estava saindo para a bola e o Jeromel divide com o André Rios, que acaba, sei lá, dando uma cagada genial assim e encobrindo o gol. Mas o lance que depois o Grêmio começa a tomar pressão, do Vasco. O Vasco dá pelo menos mais uns 2 ataques, assim, tudo pelo lado esquerdo do Marcelo Oliveira. O Renato fica pistolaço com o Marcelo Oliveira. O Grêmio depois, assim, tipo, o André perde uma chance já no começo do jogo por não conseguir dominar uma bola no peito, tá ligado? No meio de 2 zagueiros, assim, que era tipo, ou ele dominar ou ele cabecear pra fazer o gol, sabe? E ele resolveu tentar dominar e não conseguiu. Eu acho que o Grêmio pecou bastante nesse jogo contra o Vasco, assim. Mas o Vasco é um time que é o seguinte, cara. O Vasco é um time que em casa tem jogado muito bem. Não bem, mas sabe quando ele esquece da própria ruindade e pela pressão, por tentar força física, nesse caso, conseguir um gol chorado e ele conseguir fazer uma estratégia para o Grêmio não fazer gol. Então o Vasco é um time muito competitivo sei lá qual é que é, a Toca da Colina, acho que é. Não lembro qual é que é o nome do... São Januário. No São Januário, o Vasco é um time muito competitivo. Bem parecido. Toca do Urubu, podia ser Toca do Urubu e tem a Toca da Raposa, daí eu pensei que podia ser uma outra toca. Mas enfim, o Vasco é um time bem competitivo.
E daí, se na primeira rodada, assim, e tipo, esse jogo é tão bizarro que, se na primeira rodada em São Januário tinha um rato, nessa rodada tinha um gato. Porque Claro, né? Extermínio. Os dirigentes do Vasco meteram um gato no campo pra ficar, tipo, pra caçar o rato da TV, tá ligado? Ô, meu, os caras são muito gênios, meu. Enfim, é tudo esse meu comentário sobre o jogo. É a toca da Cruz de Malta. O Gabriel ia falar sobre a questão do Marcelo Oliveira. Eu queria fazer um comentário sobre o Marcelo Oliveira, que é o seguinte. O Marcelo Oliveira foi muito importante pro Grêmio, talvez ele seja ainda como não sei se líder, mas pro grupo ali e tal. Mas ele desempenhou um papel importantíssimo naquele título da Copa do Brasil 2016. Ele jogou muito bem aquela Copa do Brasil, aquela temporada ali, né? Com o Roger, depois já ao final com o Renato. Só que à medida que o Grêmio foi evoluindo e o time do Grêmio foi melhorando e o Renato foi conseguindo fazer o time do Grêmio jogar cada vez melhor, a gente vai vendo que o Marcelo Oliveira, no fim, é um jogador mediano, tá ligado? Que pro nível de exigência que o Grêmio tem hoje, ele não cabe mais, ele não consegue, não funciona mais. E óbvio, as lesões atrapalham o caminho dele também ano passado, e o Cortez tomou a posição com extrema facilidade, virou titular absoluto, jogando muito melhor, e o jogo contra o Vasco mostrou essa deficiência técnica do Marcelo Oliveira, né? Que é um bom jogador, mas que pro nível de exigência do Grêmio já não consegue mais entregar aquilo que a gente precisa, sabe? Só que eu acho que o Renato não tirou ele porque ele tava mal no jogo e o Vasco tava tomando a iniciativa ali pelo lado dele. Eu acho que o Renato fez a troca justamente quando o Vasco perdeu um jogador expulso, né? E o Grêmio, aí o Renato pensou, bom, eu preciso botar um jogador a mais, porque o Vasco vai perder um zagueiro, então eu vou botar um time pro ataque. Quem que eu vou tirar? Aí sim, ele olhou quem estava jogando pior e onde estava o problema do Grêmio, que era na lateral esquerda. Só que eu ainda acho que a improvisação que ele fez ali de dar uma recomposição ali com o Bressan, jogando mais para aquele lado, e o Grêmio dá uma recuada um pouquinho mais, fica meio torto, assim. Eu não sei se talvez tenha sido a melhor escolha essa que o Renato fez, mas enfim, supriu a necessidade do momento, o Grêmio jogou depois melhor, acabou criando outras chances para até empatar o jogo, e não fez porque jogou mal, né? O Grêmio parece que jogou, tipo assim, um tom abaixo, né? Um nível de competitividade abaixo. O Renato até falou isso na entrevista coletiva depois do jogo, né? Que ele até fez um tom de ameaça, né? Foi até meio estranho, assim, ver o Renato falando isso, porque geralmente o Renato na coletiva é mais contido, assim, né, com relação a falar sobre os jogadores, mas ele meio que fez uma ameaça, assim, né, tipo assim, se eu ver de novo esses jogadores fazendo, tipo, não um corpo mole, mas, tipo assim, jogando mal desse jeito, eu vou mudar o time com 10, 15 minutos de primeiro tempo, sabe? É curioso, assim, né, o Grêmio teve esse tom abaixo, assim, provavelmente agora jogando em casa contra o São Paulo, deve recuperar um pouco mais da iniciativa, talvez, ou enfim, da vontade, que talvez tenha faltado nesse jogo contra o Vasco, que foi bem abaixo mesmo. E a vontade, Gabriel, eu acho que esse discurso do Renato mostra assim como ele quer que o time seja competitivo em todas as competições, né? É que ele sabe que, cara, se tu baixa uma moral ali, um nível de competitividade no Brasileirão, pra depois tu retomar isso num jogo que realmente importa, que vai vir agora em agosto, né? É difícil, né? Por isso que ele tenta manter o máximo mais alto possível, eu acho, né? Sim, cara, assim, voltando ali naquela questão da substituição, tá? Eu enxerguei também como a substituição do Marcelo Oliveira uma coisa mais tática do que técnica, né? Uhum. Porque foi logo após a expulsão mesmo, e o Grêmio teve um redesenho ali, né? O Grêmio começou a jogar com 3 zagueiros ali a partir daquele momento. Certamente a escolha pelo Marcelo foi, claro, porque era o que estava pior da linha de trás. Ele também não ia tirar um zagueiro, escolher um dos laterais para tirar. E outro ponto também que eu me lembrei agora do jogo, eu estava tentando me lembrar enquanto vocês falavam aí desse jogo que eu tentei meio que automaticamente esquecer, né? Foi um daqueles jogos que tu vê que, cara, a bola não vai entrar ou vai demorar muito para entrar, porque no primeiro tempo o Grêmio ainda teve algumas bolas dentro da área e que era um bate-rebate, aquele assim que, cara, não é o dia da bola entrar para aquele lado, sabe? Teve um lance, inclusive, que eu não vou lembrar quem é que tava ali, mas que chegou, tipo, um atrasado na bola, o outro não conseguiu alcançar, e a bola cruzou a área, assim, de boa, e ninguém conseguiu empurrar para dentro, sabe? Então, outra coisa que eu tenho, assim, na cabeça é que foi aquele jogo, assim, que, cara, não vai rolar. E eu tava me lembrando disso agora, até por causa disso que vocês estavam falando aí, de que
de que enfim, o jogo foi ruim, a gente errou e tudo mais, mas também tem o lance de que o Vasco, o Fanny falou de que o Vasco dentro de casa tem tido bons resultados, né? Sim, sim. Porra, cara, os caras estão com uma sorte do caralho também lá, né, meu? É foda. E outro ponto que eu me lembrei também é o seguinte, né, que o Fanny falou, que dentro de casa, não sei o quê, tem rato, tem tem gato lá. Diz que lá no São Januário lá também tem uma plaquinha lá que todo final de ano eles atualizam, né? Estamos há 1 ano sem cair para a segunda divisão. Estamos há 2 anos, então os caras estão batalhando, né? Acho que já estão uns 2 anos, 3 sem cair. Mais ou menos. Uns 2 anos, acho. Olha aí, ó, que vitória. Né? Mais ou menos nesse sentido aí que tem que ir. Mais alguma coisa desse jogo, Grêmio e Vasco? Não, é isso aí, esse jogo é isso aí. Essa semana, então, como a gente tinha comentado lá no início do programa, o Grêmio fechou com mais um lateral, então tem mais um lateral compondo o grupo do Grêmio, senhor Juninho Capixaba. Do Juninho Capixaba, a única coisa que eu sei é que Capixaba é a galera que vem lá do Espírito Santo. Né? Não lembro dele. Eu acho que é uma posição que o Grêmio estava realmente precisando, não só a lateral esquerda, acho que a lateral direita também. Se surgir um outro negócio de ocasião, assim, não que o Léo Moura não esteja dando conta, eu acho que ele está dando conta, o problema é que a gente tem um lateral direito reserva aí que não tem ainda total confiança, eu acho, né? Sim. A gente não tem total confiança nele, né? Mas, enfim, cara, que venha para somar, que venha para agregar aí. Talvez o Marcelo Oliveira aí sendo aproveitado mais como meio campo, de repente em algum outro caso como um zagueiro, enfim, ou de repente até nessa ideia de fazer uma linha de 13 em algum momento, não sei. Cara, eu acho que eu tenho uma impressão que é o seguinte, o Grêmio, por mais que o Grêmio tenha eu não sei, a torcida vê uma necessidade, uma carência de lateral direito que eu não consigo ver tanto, porque na verdade o Grêmio, eu acho que tinha mais carência de lateral esquerda mesmo. Que o Cortez hoje é titular absoluto da posição, e quando o Cortez não joga, e eventualmente ele não vai jogar, porque o Grêmio vai fazer uma sequência de jogos grandes agora em agosto, e o Cortez provavelmente vai ser poupado em alguns do Brasileirão. Ou pode levar amarelo também. O Marcelo Oliveira não vai dar conta do recado, eu acho que o Grêmio se deu conta disso, e aí por isso que vai trazer esse jogador para lateral esquerda, porque na lateral direita a gente tem o Léo Moura, que é teoricamente o titular, o Madison, que é um bom reserva, eu não vejo o Madison ser tão ruim quanto se propagam assim. Ele é um bom reserva. A gente tem o Léo Gomes ainda, que jogou bem algumas partidas que ele jogou esse ano, ele foi bem, desempenhou bem o papel. E o Léo Gomes também pode jogar na lateral esquerda. E ainda tem o Ramiro improvisado ali, né, que numa eventualidade o Ramiro sempre joga na direita. Então acho que de lateral direito o Grêmio relativamente até tá bem servido. A lateral esquerda é que realmente tinha uma defasagem de ter só o Cortez e o Marcelo Oliveira. Então eu acho que o Juninho Capixaba, que veio emprestado do Corinthians até o final do ano, e o Grêmio tem opção de compra no final do vínculo. Aliás, empréstimo até o final do Campeonato Gaúcho de 2019. Acho que ele chega para fazer uma sombra ali pro Cortez, pelo menos dar uma assustada no Cortez, porque o Marcelo Oliveira com certeza não estava assustando a titularidade do Cortez. Eu até não. O Gabriel abriu minha mente agora, porque eu não lembrava realmente do Léo Gomes. E nem lembrava que o Ramiro também faz bem essa função ali na lateral direita, né? Não acho o Madison. Não acho ele totalmente. Não acho ele um horror de lateral, mas ele é um cara que eu vejo assim, que às vezes que ele entrou, fez um feijão com arroz ali, não fez um diferencial, tá? Com esses dois argumentos aí, acho que de lateral direito realmente não tem necessidade mesmo, principalmente porque eu tenho o Ramiro também, cara, eu não lembrava desse detalhe. O lance é o seguinte, né, cara, eu concordo ainda mais com o argumento muito bem construído por Gabriel Pinto, né? Então parabéns pra ele. E outro negócio que também, esse Juninho Capixaba, ele é um cara que jogou muito bem no Bahia, né, o ano passado. Ele foi bem no Bahia. Muito bem não, mas ele foi bem no Bahia, fez uma temporada bem consistente pelo Bahia, daí foi contratado pelo Corinthians. E outro detalhe que é interessante é que ele é um cara jovem, ele tem 21 anos. 21 anos já tem o Bahia no currículo, tem o Corinthians agora no currículo, né? Deveria estar desesperado por um técnico de verdade, porque o técnico do Corinthians é o Osmar Loz, né? E daí consegue esse contrato pro Grêmio, assim. Então Melhor comentário, Corneta.
Então certamente ele tem tempo para evoluir, né? Não, tem tempo para evoluir. Daí tem o Bruno Cortez, assim, ele tem umas boas opções ali também para entender como funciona o jogo. Fisicamente ele já deu entrevista e disse que está bem. O bid dele deve sair por quarta ou quinta, né, dessa semana do jogo contra o São Paulo, né? Duvido que vai jogar contra o São Paulo, mas já pode virar opção. Então se ele está tão bem fisicamente quanto ele propagandeia, já estão bem, é bom sempre ter opção. Ele já pode até jogar contra, se liberarem o bid ainda essa semana, ele pode até daqui a pouco jogar contra a Chape já, porque contra a Chape no domingo, o Grêmio provavelmente vai mandar um time reserva, porque na outra quarta já joga a Copa do Brasil com o Flamengo. Exatamente. Então o cara vai jogar, tá ligado? O Marcelo Oliveira não tá bem e o cara vai ganhar a oportunidade. Quando o cara ganhar a oportunidade, se ele for um pouco melhor que o Marcelo Oliveira, ele vai ganhar a titularidade. Isso, lembrando que na Chapecoense, né, cara, dependendo da condição de tempo, é uma viagem muito merda, assim, então... total. Então o pessoal, assim, se for o time reserva, melhor até. Não, justo. E bem lembrado também essa questão do jogo contra o Chapecoense, porque eu não lembrava que já era agora a Copa do Brasil, né? Mas antes disso, algo mais a acrescentar aí sobre o... Não, a Chapecoense não é a Copa do Brasil, Chapecoense é o Campeonato Brasileiro. Eu disse que eu não lembrava que logo depois do jogo da Chapecoense tinha jogo da Copa do Brasil. Ah, tá, tudo bem. Então, vamos adiante. O Grêmio tem 2 jogos na sequência aí. Quinta-feira, dia 26, tem São Paulo às 19h30. E no domingo, dia 29, tem a Chapecoense. O jogo do São Paulo em Porto Alegre, o jogo da Chapecoense em Chapecó. O que vocês esperam desses 2 jogos? Começando por Grêmio. Vamos falar os 2 juntos aí. Grêmio São Paulo e Chapecoense e Grêmio. O Fanny começou a última. Gabriel, o que tu te espera aí desses 2 próximos jogos aí? Dá para embalar? Dá para tentar fazer mais uma gordurinha? Talvez não, porque Grêmio e Chape provavelmente reserva. Qual é a expectativa? É exatamente isso que eu ia falar, né? Contra o São Paulo a gente pode dizer que o Grêmio vai com o time titular, com certeza. E talvez algum desfalque por lesão, uma coisa. Acho que o Maicon estava treinando hoje, então ele deve jogar. E o Grêmio vai tentar fazer os pontos em casa, né? Só que vai ser uma pedreira, porque o São Paulo tem jogado bem, assim, incrivelmente tem jogado bem. Eu vi o jogo contra acho que contra o Flamengo, se não me engano. Eu vi um jogo esse dia do São Paulo, acho que foi contra o Flamengo, eu vi os melhores momentos, assim, o São Paulo tem jogado bem, cara. Então, vai ser difícil, e o São Paulo nos dá trabalho, geralmente, aqui em Porto Alegre, né? Lembro de algumas vezes que o São Paulo nos ganhou em Porto Alegre, inclusive ganhou já na Arena por 1-0 em 2015, se não me engano, 2016. Então vai ser um jogo bem difícil, bem complicado, não consigo ver o Grêmio ganhando com facilidade, ou mesmo tendo alguma folga. Acho que acredito que vai ser um jogo bem complicado. E com o time titular, agora contra a Chape a gente não tem como fazer uma previsão, né, cara, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se o Grêmio for com o time reserva, tudo pode acontecer, né? A Chape não vem bem, a Copa empatou com o Santos na última rodada, em casa, e em 0-0, e o Santos tá mal pra burro, então quer dizer, a Chape também não tá bem, então o Grêmio com o time reserva pode ganhar da Chape, como pode também ter uma goleada, é impressionante isso. O Grêmio vai lá, inclusive o último jogo lá em Chapecó, o Grêmio de Chapecoense, foi aquele 3-3, né, do ano passado, né, foi meio a la louca, assim. Então, contra a Chape a gente não sabe muito o que esperar, porque não sabe se vai ter time reserva ou não. Eu acredito que deva ir o time reserva, porque na outra quarta já tem o jogo com o Flamengo pela Copa do Brasil, e o Grêmio não esconde de ninguém que a prioridade é a Copa do Brasil e Libertadores, e é bem provável que vá ser um time reserva, e aí vai ser mais complicado ainda de vencer fora. Por isso a necessidade de ganhar na Arena quinta-feira contra o São Paulo. Tem que ganhar para fazer os 3 pontos e tentar fugir do rebaixamento quanto antes ainda. Mas tem gente que começa o ano fazendo esse tipo de conta, né? Cara, mas eu vou ser sincero, com Copa do Brasil e Libertadores em agosto agora, 4 jogos complicados, se o Grêmio passar todos, o brasileiro vai ficar no segundo plano, e se o brasileiro não ficar no segundo plano, a gente tem que evitar o rebaixamento, é isso. Fanny, Grêmio, São Paulo, Chapecoense e Grêmio. Eu queria dizer que é bem lembrado, Gabriel, sobre questões de... o São Paulo tá teve uma melhoria nessa volta da Copa, assim, então é um time que tá perigoso, é um time a ser batido. Tava jogando bem antes, voltou melhor agora. E aí, inclusive, ganhou do Flamengo no Rio lá e tá a 1 ponto do líder, né? Então vai ser pedreiro. Então você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é
esse São Paulo bem, assim, né? Jogando bem, né? Diego Souza, né? Ah, pode ser, eu não sei como é que tá. Eu não tenho Esse cara, banco, acho, cara. antes do programa, o Fanny falou que não sabia quando eu tava zoando ou quando eu tava falando sério, então eu vou deixar claro que eu tô zoando, tá, Fanny? Sei lá, né? É que se fosse tipo certos mesas de bares meseiros de bar do Grêmio, Kregler, por exemplo, assim, estaria falando muito sério, muito sério. Nem ver um jogo do São Paulo, tá falando sério. Gabriel ia acabar de falar que o Diego Souza é reserva lá. Mas o São Paulo, capaz de que o Diego Souza jogar ainda contra o Grêmio, daí a gente tem que cuidar também da lei do ex, né? A lei do ex, né? Que é mais certa, a lei do ex é mais certa que a gravidade, assim, mas o Pior questão que o Diego Souza não é reserva. não é reserva, eu pensei que Antes da Copa. Não, ele tá jogando titular. Antes da Copa ele não era. Mas não tá fazendo gol, né? Ele tá só não cumprindo sei. um papel tático importante. Não sei. legal que tu não sabe. Segue aí, Fanny. Daí, mas é o seguinte, cara, jogo contra o São Paulo é jogo de time grande para campeonato brasileiro é troca de pontos, né? Esse é o raciocínio. Melhor ainda se for com vitória, né? Não tem nem dúvida disso, né? A vitória é imprescindível. O Grêmio tem que jogar o jogo deles e procurar um erro no adversário, né? Isso que o Grêmio tem que fazer nesse jogo contra o São Paulo. Já em Chapecó, daí a situação muda de figura, né? É o Grêmio que vai para Chapecó e tem a obrigação de propor o jogo, não importa se é com titular ou reserva. Acredito que vai um time misto para reserva lá para Chapecó e é uma grande oportunidade para essa equipe, entre aspas, reserva, mostrar uma unidade também com a equipe titular tem, né? O Grêmio sempre peca muito quando vai com a equipe reserva por, sei lá, falta de entrosamento. A opção tática não parece tão interessante assim, não vai aparecendo as alternativas. O seu Grêmio tem muita dificuldade quando joga com equipe reserva, assim, o mesmo misto já tem uma dificuldade e isso é bastante preocupante, assim. Se o Grêmio não se cuidar, pode nessas duas partidas perder pontos importantes, entendeu? O Grêmio precisa abrir os olhos. Bom, cara, da minha parte, assim, que eu tenho para dizer é que o Grêmio vai ter aí na sequência 2 jogos bem difíceis, que é o Grêmio com o São Paulo e depois o Grêmio com o Flamengo, né? Cada um por um campeonato diferente, né? Não à toa que são os 2 times aí que estão nas 2 primeiras posições do campeonato atualmente. São Paulo e Flamengo em primeiro, São Paulo em segundo. O jogo do Grêmio e São Paulo, cara, a grande vantagem que a gente tem é que é aqui na Arena. Então eu acho que o Grêmio, enfim, tem aí tem não só a chance, mas a obrigação de fazer um bom jogo, repetir o que fez contra o Atlético Mineiro aqui, ir para cima do São Paulo. Não tenho dúvida de que o Grêmio vai propor o jogo aqui, né? Contra o Vasco, cara, é aquela incógnita, né, que o Gabriel comentou, que o Grêmio lá nunca sabe o que vai dar de Grêmio e Chapecoense. Principalmente pelo fato de que vai ser provavelmente aí com um time misto, com as reservas, né? Eu espero que a galera que vai jogar esse jogo, enfim, se puxe muito e queira mostrar trabalho, justamente por não ser titular e tá almejando isso. Mas a minha esperança fica aí, né? Que nesse jogo a galera dê um gás aí para mostrar trabalho pro Renato e mostrar que tá à disposição para quando for preciso e enfim, ganhar esse jogo lá. Em tese, esse jogo contra a Chapecoense seria mais fácil porque é um adversário supostamente mais fraco, né? A Chapecoense no campeonato tem mostrado aí que vai brigar para não cair esse ano, né? Tá ali naquela zona morta ali, que não tá na zona de rebaixamento, mas também não tá pegando nem a Sul-Americana. Tá bem próximo daqueles caras que estão tentando sair da zona ali. O Grêmio e São Paulo acho que vai ser um baita jogo aqui na Arena, é um jogo legal para ir. E Grêmio e Chapecoense, eu espero que o jogo me puxe mais atenção do que o Netflix, né? Não fique que nem na semana passada. Beleza? Beleza. Deixa eu só fazer então. um comentário aqui antes de a gente encerrar a parte futebolística aqui. Eu tava viajando aqui no Twitter e achei um vídeo do Luan
interagindo com a escola de futebol do Grêmio, né? E eu acho que eles estão no CT aqui do Grêmio mesmo. É uma fila de crianças assim e tal, e o Luan pega e puxa o menino Leonardo, que tem síndrome de Down ali, pra dar uma banda no CT com ele ali. Pô, legal, acho muito tri quando um jogador de futebol sabe assim da importância dele e assume assim a condição de ídolo mesmo fora de campo, assim. Então deixo meus parabéns público ao Luan pela sua atitude com o menino Leonardo, que tem síndrome de Down. E daí talvez assim pro torcedor assim que tem o coração mais duro, né, diminuir um pouco a corneta no menino Luan. Maravilha, legal, cara, bacana isso aí. Onde é que tá isso no site do Grêmio? Cara, eu vi um cara compartilhando aqui no Twitter o vídeo e tal, eu não sei se tem nada oficial assim. Pô, bacana, que massa isso. Beleza. Vou até procurar aqui no YouTube enquanto tu fala. Hein? Tranquilo. Então, cara, vamos fazer aquilo que a gente tem todo final de programa, né? Vamos lá, vamos perguntar pra Débora. Débora, o que a gente tem agora? O bolão! O bolão, maravilha. O bolão do mês de Bar do Grêmio, então, nesse retorno pós-Copa do Mundo, teve no jogo de Grêmio e Atlético Mineiro aí uma galera acertando. Teve 5 pessoas acertando em cheio o placar de 2-0 pro Grêmio. Foram elas o Carlos Thomas, o Jonathan Zimmer, o Vinícius Montezano, o Fanny Weber e eu. Porém, no jogo contra o Vasco, ninguém acertou nada, todo mundo zerou o placar. E aí, cara, o placar geral do bolão agora tá literalmente um bolão. Todo mundo embolado ali, os primeiros 5 com 2 pontos de diferença apenas. Então o placar é o seguinte: em primeiro lugar, com 12 pontos, isolado na liderança, o Vinícius Montezano, com 12. Em segundo lugar, o Henrique Ferreira, com 11 pontos, um pontinho atrás. E em terceiro lugar, tem 3 pessoas dividindo a posição com 10 pontos. Carlos Thomas, Daniel Martins e Débora Capelari. Carlos Thomas, me corrija se eu estiver errado, Fanny, é o campeão do Cartola do ano passado? Não. Ah, ele estava brigando até o final do ano passado, então. Pode ser. Daí o Daniel Martins, esse sim, o atual campeão do bolão. Débora Capelari, que brigou até o final do ano passado também pelo bolão. É isso aí, cara. Os 3 estavam na briga. Era o Carlos Thomas, o Daniel Martins e a Débora. Depois desse bolo inicial e tal, o Fanny logo atrás. Fanny em sexto lugar. Olha aí, hein, Fanny? Disparou. 9 pontos. Em sétimo lugar tem o Miguel e o João com 8 pontos. Em nono lugar tem o Felipe Botelho, campeão do primeiro bolão. E eu com 7 pontos. E em 11º lugar, dividindo o Lucas Andrade e o Evandro com 6. Depois, em 13º, o Jonathan Zimmer com 5. Em 14º, o Gabriel e o Anderson com 4 pontinhos. E, por incrível que pareça, tem um cara pior que os dois, que é o William Guterres. Um grande abraço para o William. 16 pontos agarrado na lanterna. Aliás, 3 pontos em 16º agarrado na lanterna. E de bolão, então, por essa semana era isso. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam de apostar. Quem ainda não participa do bolão e quer entrar agora no meio do caminho, é só virar padrinho que participa do bolão. E aí vamos. E se for então... bom de palpite, o Rodrigo é capaz de ganhar o bolão, entendeu? Porque com certeza, tá uma barbada. só, cara. Olha, tá uma barbada. O primeiro lugar do nosso bolão, lembrando que o bolão, o cara pode marcar 3 pontos, ou 1 ponto, ou 0 pontos, ou seja, a mesma pontuação que um time consegue fazer na rodada. O cara que tá em primeiro lugar do bolão tá com 12 pontos. Sim. 12 pontos, o cara seria antepenúltimo na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, tá feia a situação, cara, tá feio. Tá feio. Só pra comentar esse negócio do Luan ali, foi na entrada do jogo contra o Vasco, tá? E daí é a escola do Grêmio do Rio de Janeiro, provavelmente. Ah, que legal, do Grêmio cara. do Rio de Janeiro, provavelmente. Ah, sim, provavelmente que o jogo foi lá, né? Pô, cara, que massa. Eu acho legal eu acho muito legal essas ações, assim, enfim, cara, com qualquer coisa, assim, que tenha esse viés assim ou de caridade ou de, enfim, pessoas que têm necessidade especial, alguma coisa assim, eu acho legal. A gente já está fazendo lá na empresa lá um esquema aí agora, não vem ao caso, mas é focado também em entidades assim, e tal. Beleza, então vamos
Então vamos para os nossos comerciais aí. Você que está ouvindo aí, continua ouvindo, preste bem atenção nesse recadinho que vai para você agora. Dá o play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Ok. Voltamos então agora para os destaques finais, para a gente terminar essa bagacinha desse programa 278. Destaques finais, então. Vamos lá, Gabriel. Preparou alguma coisa? Não preparei, cara. Não? Então fala aí do Sempre Imortal pra nós. Sempre Imortal tá em pausa. Tá fazendo uma reflexão sobre a continuidade. Ah, então tá. Beleza. Então é isso, então. Fanny, destaque final. Meu destaque final é pros amigos que... pros amigos que estão aí ouvindo o nosso programa, né? Pra galera que curte podcast, assim, tá curtindo o Mesa de Bar do Grêmio, muito obrigado por você que está nos ouvindo, né? Pra quem tem curiosidade de saber de ouvir podcast sobre música, quero fazer a propaganda do Auto Reverse, que é o Marcel Bittencourt e Gustavo Brigatti. Estamos no 6º episódio da 2ª temporada, lançando aí alguns episódios sobre música da vertente rock and roll, falando muitas bobagens sobre isso também, porque eu sou polivalente, Rodrigão, eu sou poliglota. Eu falo português, e muitas merda em podcast. Ah, tá certo. Tu é muitas merda em podcast, e tu me lembrou agora do nosso grande amigo Matt, que falou que o senhor fala muito palavrão no podcast também. Eu falo também. Não falo nada, porra. Não, eu falo porque futebol não é assunto pra criança. Tá certo. Bom, o meu destaque final então vai para nosso novo meio de comunicação aí do Mesa de Bar do Grêmio, o nosso canal no YouTube, que não é tão novo assim, tinha algumas besteirinhas do passado lá. A partir da edição 277, então a gente fez um piloto na edição 277, não divulgamos só internamente para os padrinhos e entre nós, enfim. Mas a partir de agora, Mesa de Bar do Grêmio 278 também no YouTube. Vamos divulgar também o link aí nas redes sociais, enfim, tudo mais. Então, se você tem alguém aí para apresentar o Mesa de Bar do Grêmio que acha que ia ser difícil mandar para ele um feed para ele cadastrar num programinha de podcast, manda lá o nosso link do Mesa no YouTube, Barbadinha. Usem como acharem melhor, é mais uma opção para vocês ouvirem o Mesa. Aceitamos sugestões, aceitamos críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas. As destrutivas, obviamente, pra gente zoar vocês e xingar de volta. As construtivas a gente vai certamente tentar aplicar. E era isso. Esse foi o Mesa de Bar do Grêmio 278. Um grande abraço a todos vocês. Quem nos ouve, continue nos ouvindo. Quem começou a nos ouvir agora, siga nos ouvindo também. Obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Diga tchau, Fanny. Tchau, Fanny. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Tchau.